Estamos em guerra. Ao longo da história, a Igreja de Jesus Cristo tem sido alvo de um inimigo que tem sorrateiramente se infiltrado no meio do povo de Deus. São agentes do mal, são falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, são falsos cristãos que de maneira sutil têm como alvo minar as bases, os fundamentos da fé cristã, que sustentam e manifestam a sua identidade como Igreja de Jesus Cristo e que por ele foi estabelecida para resplandecer a sua glória. É óbvio que você jamais verá uma dessas pessoas assumindo-se como tal. Na verdade, nem mesmo eles sabem que são, mas seus frutos os fazem conhecidos, principalmente pela igreja, que está alicerçada em Cristo e que se move em seus fundamentos e na doutrina dos apóstolos e profetas. Eu e você que amamos a Cristo, sua palavra e toda a sua obra, precisamos nesses dias estar posicionados. Isso mesmo, posicionados. Assim como em um tempo oportuno da história em que Deus levantou reformadores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo para cooperarem com sua obra, em nossos dias Deus está despertando os filhos para proporcionarem uma reforma. Mas calma, essa reforma não é para criar nada novo, não é sobre um novo evangelho que seja anátema. Essa reforma é uma ação do Espírito através das nossas vidas para preservar o que já foi edificado pelo Senhor e que nós em unidade possamos cooperar para que a igreja tome de fato a forma que o Pai em seu propósito eterno estabeleceu sobre ela. Acredito que você entenda que uma pessoa apta para reformar ou restaurar uma obra-prima, por exemplo, primeiramente precisa ter um conhecimento do projeto original. Caso contrário, ela não terá êxito. Nós, eu e você, através de uma leitura honesta das Escrituras e de um relacionamento íntimo e verdadeiro com o nosso Pai, com Deus, recebemos dele toda a revelação necessária para vivermos dignamente a vocação pela qual nós, como igreja, fomos chamados. Nos foi revelado que Cristo estabeleceu sua igreja sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, homens que foram totalmente dedicados a expressar o caráter de Cristo, o seu Senhor. Ou seja, a igreja de Atos que tanto nos impacta quando lemos sobre ela e que desperta em todo verdadeiro filho o desejo de ver a manifestação da glória de Deus, restaurando vidas, salvando o perdido, curando os enfermos, mudando os contextos da sociedade, onde o ser humano ele é transportado do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, é uma igreja cristocêntrica e que foi fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas. Essencialmente, como igreja, nós somos apostólicos e proféticos, e estes fundamentos estabelecidos por Cristo e comunicado pelos seus santos, apóstolos e profetas, têm sido um dos grandes alvos do inimigo e seus súditos que buscam deformar, descaracterizar a identidade da igreja. Hoje vemos falsas doutrinas sendo disseminadas na igreja brasileira. As próprias redes sociais hoje nos permitem ver de maneira mais ampla. Assim como houve no passado, a doutrina dos nicolaítas, de Balaão, de Jezabel, a doutrina do ego, muitas delas estão hoje apenas com uma nova roupagem, mas com a mesma ação espiritual agindo por trás, com um único objetivo: retirar Cristo do centro da existência humana. Mas nós, como igreja, iremos prevalecer. Nós vamos avançar. As portas do inferno não irão prevalecer. E eu quero te convidar profeticamente a ecoar para o mundo e nas regiões celestiais a sua total dependência de Cristo e da sua revelação dada a nós por meio das Escrituras. Faremos isso juntos no dia 11 de setembro, domingo, às 8h57 da manhã, no YouTube. Vou dar início à nova série da nossa escola ativacional, A Reforma, restaurando a identidade apostólica e profética da igreja. Falaremos de temas como Cristo, apóstolo e profeta, os fundamentos apostólicos e proféticos da igreja, o propósito do mover profético, verdadeiros apóstolos e profetas, combatendo os falsos apóstolos e profetas, dons de serviço, dons espirituais, dons ministeriais, entre muitos outros assuntos. Uma coisa é certa: essa reforma nos deixará mais próximos da forma que o Pai deseja para nossas vidas. Como igreja, conto com você. Não se esqueça, anota na sua agenda, na geladeira, só não perde. Dia 11 de setembro, às 8h57 da manhã, temos um encontro marcado.